Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É bom retornar a esta casa, estarmos aqui com os irmãos nesta noite, para celebrarmos ao Senhor, adorando a Ele, neste culto em ação de graça pela vida do nosso amigo, pastor Casimiro, quem queremos parabenizar e louvar a Deus pela vida deste servo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, sem muita delonga, porque o tempo não nos permite, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Eu quero agradecer a Deus, em primeira mão, atribuir a Ele a minha gratidão de poder estar servindo e cooperando na sua obra. Também agradecer ao pastor Aziel Câncio por nos permitir estar com os irmãos aqui nesta noite, bem como também ao nosso pastor Casimiro por nos confiar a oportunidade de usarmos o púlpito desta santa igreja. Primeira carta do apóstolo Pedro aos irmãos dispersos, capítulo de número 5, vamos ler do versículo de número 7 ao versículo de número 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro aos irmãos dispersos, capítulo 5, versículo de número 7, 8, 9, 10 e 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Versículo de número 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Todos dizem? Muito bem, meus irmãos, detido neste texto por uma orientação divina e inspiração do Santo Espírito, veio-me ao coração o desejo de abordar um tema sobre vencendo os gigantes da ansiedade. Diga comigo, vencendo os gigantes da ansiedade. Glória a Deus. Compartilhando comigo o pensamento de um culto em ação e graças ao Senhor pela vitória, não só do aniversário do pastor desta igreja, mas também por um grande gigante vencido por ele. E eu, no meu coração, assentei o desejo de dar este tema, vencendo os gigantes da ansiedade. Tenho certeza nesta noite, convicção de que o Senhor, Ele não vai vencer os seus gigantes, mas Ele vai lhe capacitar para vencer os gigantes. Até porque, quando lemos o versículo de número 10, nós encontramos aqui a expressão do apóstolo Pedro aos irmãos acerca da luta em que aqueles irmãos dispersos haveriam de enfrentar, e ele deixa claro no texto: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido, numa outra tradução diz, um curto tempo, um curto período de tempo, ou um pouco de tempo, Ele mesmo vos, observe que Deus, Ele não vence os gigantes, Ele ajuda a vencer. E observe que Ele diz aqui no texto, e Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Dentro desta visão, a ansiedade é o gigante. E observe que no versículo de número 7, o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós, porém, os gigantes somos nós que devemos vencê-los, somos nós que temos que derrubá-los, somos nós que devemos, de fato, colocá-los por terra.
E o apóstolo Pedro nos ensina como fazer isto. Então, como vencer a ansiedade ou como vencer os gigantes da ansiedade? A primeira coisa que o apóstolo Pedro diz para vencer, ou como lidar, ou como lançar a ansiedade. No versículo 7 ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas quando vamos para o versículo de número 8, ele começa a dizer como lançar a ansiedade. E a primeira coisa que ele nos ensina no versículo de número 8 é, sede sóbrio e vigiai. Pedro está dizendo o seguinte, a primeira parte da vossa vida para vencer ou lançar a ansiedade diante do Senhor é com uma consciência. A palavra no contexto aqui, quando diz sóbrio, no original é com bom siso, ou com um juízo equilibrado, ou psicologicamente normal, ou uma pessoa sadia emocionalmente. Porque quando não estamos bem, ansiosos, passamos então a não encontrar equilíbrio na nossa alma. Quando não estamos bem emocionalmente, os gigantes nos consomem. E eu estive analisando todo o contexto de história de gigantes na Bíblia. E eu percebo, e você vai perceber comigo, que quando lemos o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 17, você vai encontrar o gigante Golias entrando por cerca de 40 dias em um terreno onde tinha um grande exército de hebreus, e ele começa a colocar o seu tamanho diante daqueles homens. Irmãos, haviam homens guerreiros de qualidade no exército de Israel, porém, quando Golias chega, ele coloca medo no coração dos homens. Ele tira o equilíbrio emocional dos soldados de Saul e até mesmo de Saul, o grande monarca. Se você ler o segundo livro do profeta Samuel, não havia homem em Israel que soubesse usar escudo como Saul utilizava. Não havia homem no exército de Israel que usasse espada como Saul utilizava. Davi, na sua tristeza, quando Saul morre, e Jonatas, então ele chega a cantar, e ele diz com propriedade, nas guerras imbatíveis, não havia homem como Saul. Então nós observamos que Saul não era um monarca qualquer, mas ele era um excelente guerreiro. E não somente ele, mas os irmãos de Davi também eram grandes guerreiros. Mas diz-nos a Bíblia de que estes homens passaram a estar amedrontados. O primeiro passo para derrubar-nos no sentido de ansiedade é o medo. Este medo foi o que derrubou Adão no jardim do Éden, e dali por diante esse é um dos maiores sentimentos que começam a atrofiar os nossos sentimentos, e automaticamente a ansiedade, ou o gigante da ansiedade, começa a crescer porque nós estamos com medo. E eu estava analisando no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 2, estive analisando por que Deus permitiu o povo de Israel circular 40 anos no mesmo lugar, diante das montanhas de Seir. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que 40 anos sem sair do lugar, andando no mesmo patamar, ou no mesmo terreno, sem sair para canto nenhum? E eu fiquei analisando o contexto e analisando a forma histórica e geográfica, e descobri uma coisa que a Bíblia nos ensina. Se você ler com cautela o capítulo 2 do livro de Deuteronômio, você vai entender que Deus tinha 3 povos que ele queria que os hebreus conhecessem: os amonitas, os moabitas e os da terra de Seir. E todos estes eram homens ou povos que Deus havia dado uma promessa, e o Senhor permitiu eles circularem para que eles conhecessem a terra, mas ficassem cientes de que nenhuma daquelas regiões passariam a ser deles. Primeira lição: Deus queria que eles conhecessem o território, e Deus queria que eles tivessem ciência do povo do território. E eu fiquei pensando ainda mais, no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo de número 3, nós encontramos um fator interessante. Uma das terras vizinhas era terras de gigante, terras de homens. Segundo a Bíblia, o homem mais alto nunca foi Golias. Ele tinha pelo menos 4 metros de altura. Deuteronômio, capítulo de número 3, abra sua Bíblia e você pode verificar esta verdade comigo. Observe a expressão, livro de Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz-nos assim: este homem, ele tinha uma cama de ferro para dormir. Este homem, ele tinha cerca de 4 metros, colocava medo em qualquer ser humano. Há gigantes que colocam medo na gente. E diz assim o versículo de número 11, do capítulo 3 do livro de Deuteronômio: porque só Og, rei de Bazã, ficou
do resto dos gigantes. Observe que já uma leva de gigantes haviam sido vencidas. E ele diz, só ele ficou. E ficou este gigante, eis que o seu leito, ou um leito de ferro, aí diz aqui, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados. Na Bíblia atualizada King James vai dar o tamanho exato, cerca de 4 metros, de 9 côvados. Cada côvado tem pelo menos 45 centímetros. E se é 45 centímetros, se fosse 10 côvados, seria 4,5 metros. Então ele tinha pelo menos 4 metros. Irmãos, já pensou o que é um homem de 4 metros? Ele colocava medo na nação, ele colocava medo em quem quer que seja. E é interessante que quando Moisés está escrevendo o livro de Deuteronômio, ele está incentivando o povo. E ele está dizendo, olha, Deus vai, se você ler todo o contexto, porque o horário não nos permite, você vai entender que Deus está dizendo, eu vou tirar o medo de vocês e vou colocar o medo de vocês nas nações por onde vocês passarem. Deus estava fortalecendo, naqueles 40 anos rodando no mesmo lugar, Deus queria que eles se conhecessem. Às vezes nós não sabemos porque estamos passando tanto tempo numa prova, tanto tempo na luta, mas Deus está dizendo, através da sua palavra, esse período de luta, esse período que lhe parece intenso, é eu lhe fortalecendo, é eu lhe enrijecendo os músculos, é eu preparando a sua estrutura, porque não haverá gigante que ficará de pé diante de você. Às vezes não temos estrutura e Deus quer que nós a ganhemos. Deus quer que nós enrijecemos os nossos músculos. E eu vim dizer uma coisa com tanta convicção aqui nesta noite, é que teu gigante de ansiedade não é Deus quem vai derrubar, é você. Agora tem uma coisa, Deus está enrijecendo os teus lombos. Deus está fortalecendo a tua estrutura. Deus está enrijecendo cada vez mais o teu lombo, os teus lombos. E é interessante que Pedro, quando ele escreve esta carta aos irmãos, ele está sendo preciso. Ele está dizendo, conheça a você mesmo, seja sóbrio. E ele está dizendo, vigiai. E quando ele olha para isso, ele diz assim, esse é o primeiro passo para que você vença os seus gigantes da ansiedade. Como lançar diante de Deus a ansiedade? Primeiro, analisando a minha estrutura. Como é que você está nesta noite? Como é que você se encontra nesta noite? Se há em alguns contextos sagrados, uma das maiores expressões da Bíblia é em que o Espírito de Deus está sempre nos questionando. A Ezequiel, num vale de ossos secos, o Senhor pergunta a ele, poderão viver esses ossos? Com Josué, antes dele seguir a marcha para fazer o povo entrar, ele está dizendo, tem bom ânimo, tenha força, se anime. Se tem uma coisa que Deus gosta de estimular, é a nossa natureza. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é de capacitar os guerreiros, é de capacitar o crente, é de fortalecer o crente, é de dar força ao crente. E ele está dizendo, ei, e a primeira pessoa que eu vou fazer você vencer é os seus medos, é os seus conflitos internos, seus preconceitos pessoais, as suas inquietações internas. Deus está dizendo, quando você vencer você próprio, aí você vai vencer todos os demais inimigos que estiverem à sua volta. Sabe qual é o problema? É que quando olhamos para os gigantes, ficamos como os soldados de Saul, dizendo, este homem é muito grande e não há quem o possa vencê-los. No livro de Números, no capítulo de número 13, verso 30 a 33, a Bíblia nos diz que Moisés mandou 12 homens espiar a terra de Canaã. Entre estes 12 homens, a Bíblia nos deixa claro que 2, Caleb e Josué, foram os únicos que olharam para os gigantes e não tiveram medo. Mas no versículo de número 33, um dos homens disseram assim, estes são gigantes que não conseguimos vencer eles. E eles disseram assim, e somos aos olhos deles como gafanhotos. Quando nós nos vemos como gafanhotos, o diabo vai nos ver como gafanhoto. Quando nos vemos como pequeno, as aflições vão crescer diante de nós. Depende de como você está olhando.
Depende de como você está vendo. E eles olham, veja que coisa triste essa passagem nos revela. Eles chegam a observar a situação e eles dizem: não, Moisés, nós não conseguiremos, jamais, de maneira alguma. Capítulo 13, versículo de número 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak. E ele diz assim: descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Como você se vê, o seu inimigo vai lhe ver. Como você se enxerga, as aflições vão lhe enxergar. Se você vê o mar muito alto, o mar vai ser alto. Se você ver a muralha grande, a muralha vai ser grande. Mas, irmão Biraci, é uma realidade. O gigante é gigante. Como é que eu posso fugir dessa realidade? Mas eu louvo a Deus pelo Espírito que estava em Caleb. Caleb e Josué olharam assim e disseram: na verdade, eles são grandes. Capítulo 14, versículo de número 8, do mesmo livro de Números. Veja que aqui ele diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nula dará a terra que emana leite e mel. E se você ler mais o contexto para ganharmos tempo, vai chegar um momento em que Josué e Caleb dizem assim: nós vamos comer esses gigantes no dente. Eles serão o nosso pão. Irmãos, é muita ousadia. É muita ousadia. Caleb e Josué, 10 homens dizendo: vamos perder, não vamos vencer, não vamos chegar a lugar nenhum, somos gafanhotos. Aí 2 gafanhotos olharam assim: se eu posso até ser gafanhoto, mas eu vou comer ele nos dentes como gafanhoto com minhas folhas. Como é que você se enxerga nesta noite? Como é que está lá dentro da tua casa a situação? Como é que estão os conflitos familiares? Como é que está a situação lá? Você já está quase sucumbindo. Eu vim dizer isto aqui hoje com tanta propriedade. E é interessante que o meu coração ardia, pastor Cassimiro, para que chegasse aqui nesta noite para dizer isso. E não é uma palavra motivacional, não. É sim, porque não deixa de ser. Mas é uma palavra vinda do coração de Deus. E eu tenho certeza que é nesta noite aqui, para mim e para você, há gigantes que Deus vai lhe capacitar para derrotar. É você que vai derrotar esse gigante. Ainda que pareça, você está somente dando voltas no mesmo lugar, sem sair para canto nenhum. Mas Deus está dizendo: enquanto você está andando no mesmo lugar, vá olhando para os gigantes, porque você vai derrotar os gigantes. E eu acho interessante que Pedro diz assim. O que eu acho mais lindo, pastor Cassimiro, é que Pedro diz o seguinte, irmãos. Ele diz: você está estranhando isso? Essa mesma prova muitos irmãos passam no mundo. Não só tem gigante lá na sua casa, meu irmão. Veja lá o que diz. No versículo de número 9. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você tem um gigante. E o que diferencia é o tamanho dos gigantes. Tem gigante que Davi enfrenta ele tem 3 metros. Tem uns de 2,5 metros. Mas tem uns de 4. Eu não sei o tamanho do teu gigante. Mas todo mundo tem gigante. Todo mundo enfrenta gigante. Às vezes tem uns gigantes mais feios do que outro. Davi nunca enfrentou um gigante como Golias. Mas ele enfrentava o gigante chamado urso. O gigante chamado leão. Cada um tem o seu gigante. Cada um tem os seus gigantes. Às vezes o seu gigante é com a situação dos seus filhos distante de Deus. Talvez o seu gigante seja o marido que nem Nabal. Talvez o seu gigante seja o seu pequeno negócio que tem lhe consumido. Talvez o seu gigante seja aquele débito financeiro que está consumindo você, como estava consumindo aquela viúva, que quase os seus filhos iam como escravo. Todo mundo tem gigante.
Ninguém vive sem gigante, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite. Crente não vive sem gigante. Que conversa é essa, irmão Biraci? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus estava dizendo: ei, tu vai acordar segunda-feira e o gigante vai dizer: eu estou na tua porta. Porque ele diz que o diabo, o vosso adversário, ele não anda longe, ele anda em derredor. O diabo todo dia vai levantar gigante, pastor. Quantos gigantes o Senhor não já matou? Quantos já derrubaram gigantes aqui? Só para você chegar aqui nesta noite, você já derrubou um gigante. Só em você chegar aqui hoje, você já venceu um gigante. Só para você cantar aí, você já venceu um gigante. Irmãos, e sabe o que é que fica gostoso? É quando a gente canta sabendo que é mais do que vencedores. Veja o que é que Pedro diz aqui na epístola, no capítulo 5, versículo 10, quando ele começa a dizer: primeiro, como é que eu devo lançar a ansiedade diante do Senhor? Aí ele diz: vigiando você mesmo, cuidando das suas emoções, vigiando a sua capacidade emocional. Tenha cuidado com você, tenha bom senso, tenha consciência, cuide disso, e você vai ver que você vai ficar sadio para enfrentar todo o resto. E depois ele diz: resistindo ao diabo. E depois que ele diz resistir, o primeiro é conosco mesmo. Cuida de ti mesmo. Zela por ti mesmo. Alguém pode olhar para mim e dizer que eu sou um modelo ovo. Mas eu olho para mim, eu digo: eu sou um príncipe de Jesus. Quando eu olho para mim, de onde ele me tirou, eu digo: eu era uma cambuca velha, hoje eu sou um vaso de honra para a glória de Deus. De onde Deus lhe tirou, de onde você saiu para estar sentado hoje aqui. Irmão, é tão bom quando a gente senta e sabe assim: rapaz, sabe o que é estar pregando aqui, irmãos? Sabe o que é estar falando para uma plateia de homens de Deus que estão aqui? Sabe o que é estar tocando aqui hoje para Deus? Sabe o que é estar sentado aí? Sabe o que é estar fazendo parte deste grupo aí? Irmãos, estão aqui. Por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse: sou mais. Ele não disse eu sou vencedor. Romanos 8:37, ele disse: sou mais do que vencedor. Hipernicomen. Sou hiper vencedor. Da marca Nike. Nike ali no grego é o mesmo que mais do que vencedor. Somos hipernicomen. Mais do que vencedor. Você consegue se olhar assim? Você consegue se... Ou você vai sair... Se você quiser sair daqui hoje dizendo: eu sou um gafanhoto, o problema é teu. Você pode sair como gafanhoto, como formiga, como uma lacusta, como você quiser. Mas se você quiser hoje, nesta noite, vai sair deste culto dizendo: eu sou hipernicome, eu sou mais do que vencedor. Não tem gigante que fique de pé diante daquele que Deus o chamou. Ora managashura bakamanai. Não vai te consumir, ei minha irmã. Mas irmão Biraci, eu já venho numa luta com a minha família há um bom tempo. Eu já venho numa luta de tratamento. Há uma irmã lá em Monteiro, que eu tomei conta da congregação, o pastor Cassimiro. 10 anos num tratamento de rim. Ela não pode beber água em hipótese alguma. No corpo dela são caroços contínuos que aparecem. Todo dia aparece um novo. Hemodiálise, direto, sendo um tratamento contínuo. Eu disse: irmã Daniela, e quanto tempo nessa luta? 10 anos, irmão Biraci. Mas irmã, quando aquela irmã entrava no templo, pastor Casimiro, os braços, as pernas, e nova. A irmã Daniela não tem 40 anos, eu acho. Mas quando ela entrava no templo, eu dizia a ela: minha irmã, toda vez que a senhora entra aqui, me dá vontade de ser mais crente. Sabe quantas vezes? 2 anos e 10 meses tomando conta da congregação, visitando ela, acompanhando ela. Sabe qual foi o dia em que, sendo socorrida, indo para médico, ou vindo de médico,
E ela chegou a dizer assim: hoje eu estou triste com Deus. Sabe quantas vezes? Nenhuma. Eu disse: meu Deus. Ela vive com gigante, dorme com esse gigante, acorda com esse gigante. Mas todo dia ela vence esse gigante. E amar a Deus, louvar a Deus. O diabo não entende isso, irmão. O diabo fica com medo desse crente. O diabo olha assim e diz: esse crente não dá para lutar com ele. Aí Pedro diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você troca de gigante, porque um gigante ele não permanece para sempre com você. Todo dia você troca o gigante. Ontem foi o gigante da segunda-feira que disse: vai ser nas finanças, da enfermidade, das dificuldades, do filho que se afastou, do marido que saiu de casa, da traição. Quantos desses gigantes não são enfrentados todo dia? Mas somos mais do que vencedores, aleluia. Porque estes gigantes nunca lhe pararam. Esse gigante nunca lhe tirou do som, a garganta, a expressão de louvor e adoração ao Deus eterno dos céus. E o que mais me alegra é que quando eu entro no campo de batalha, que o gigante vem até mim, eu já digo assim: é mais um que vai cair. É mais um que vai cair. Você precisa só ter essa visão nesta noite. O gigante está grande, vai ser mais um que vai cair. Pode vir, que você vai cair como os outros caíram. O problema é que nós estranhamos os gigantes que vai surgindo. Mas Deus, ao longo do tempo, os hebreus que estavam ali, que agonia é essa? Que preocupação é essa? Esse não é o primeiro gigante que cai. A gente já derrubou gigante de 4 metros. Vocês não se lembram da história? Não é de hoje que os gigantes caem. É ao longo da jornada que gigantes vêm caindo. Eu vou lhe dizer uma coisa nesta noite: muitos gigantes já caíram, sim ou não? Quantos gigantes você não já derrubou? E por que você acha que esse vai lhe consumir? Não vai. Recebe graça de Deus nesta noite, aí onde você está. Recebe graça de Deus nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Os gigantes fazem uma coisa conosco, pastor Cassimiro: nos cansam. Isso eu entendo, meu irmão. Ele não nos vence, mas ele nos cansa, irmão Ricardo. Todo dia lutar com um gigante, ele cansa a gente. Cansa ou não cansa? Tem dia que você acorda assim e diz: mais um. E quando vem 2 de uma vez só, você olha, o filho diz assim: pai, eu não quero mais ser crente. O marido chega e diz assim: eu não sei como é que a gente vai pagar o aluguel desse mês. Aí recebe a carta do banco dizendo: eu vou tomar o automóvel. E os gigantes chegam na sua porta. Você tem que ter força para lutar, para respirar aí em frente. É ou não é? Cansam. Você crê que você chegou cansado hoje aqui? Parece um pouco sem força. Mas veja o que é que Pedro diz nesta carta, no versículo de número 10. O Deus que te chamou, o Deus de toda graça. Aí ele diz assim: ele mesmo vos aperfeiçoará. Sabe por quê? Porque você vai ganhar experiência com o gigante. Aí ele está dizendo: você vai ficar tão perfeito, tão aperfeiçoado em brigar com o gigante, que você já sabe como derrubar. Você já vai saber aonde é que está a falha dele. Davi olhou e disse: com uma pedra eu vou derrubar esse camarada, no nome do Senhor. O segredo é ganhar experiências com o gigante. Por isso que a Bíblia diz que a tribulação produz
paciência, paciência, experiência, e a experiência é esperança, e ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no meu e no teu coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você ganhou experiência. Aí nessa experiência de aperfeiçoamento, você já está craque. Tem crente que já está craque em derrubar o gigante da enfermidade. Tem crente que já está craque em vencer os gigantes das finanças. Tem crente que já está craque de enfrentar a calúnia. Sim ou não? Estão falando de tu. Eu disse, fale bem, fale ruim, fale de mim. Eu não quero ficar esquecido. Já está tão maceteado, já está tão acostumado, que se chega alguém dizer, ele diz, não. Ah, mas inventaram isso de mim. Ô, minha filha, isso não é de hoje. E começa, sim ou não, irmão? Já está encaliçado. Tem crente aqui que já ganhou experiência com o gigante, mas está cansado mesmo assim. Aí o Senhor diz aqui através de Pedro, Ele confirmará, ou Ele te firmará. Noutra tradução, Ele vai te dar firmeza, Ele vai te colocar de pé. Porque às vezes, irmão, a gente olha assim e diz, eu não quero enfrentar mais esse, eu não quero mais passar por isso, eu não tenho necessidade disso. Eu não tenho necessidade de estar ali enfrentando essas lutas que o pastor Cassimiro enfrenta sozinho. Eu não estou aqui para passar com ele. Ele que enfrenta esses leões, esses ursos e esses gigantes sozinho. Eu não ganho mesmo. Ele que se vire. E aí quer desistir, irmão, porque o gigante... Só porque começou a pregar e alguém já olhou para ele assim e disse, eu me lembro de um gigante que eu comecei a enfrentar logo novo, comecei a pregar, aí sempre aparece. E eu jovem, tinha um dirigente de um trabalho em que eu fazia parte, e ele dava oportunidade a todo mundo, pastor Cassimiro, mas ele não me dava. Aí o outro dirigente que entrou começou a fazer uma escala, e pela escala eu fui obrigado, ele foi obrigado a colocar o meu nome. Mas quando ele dava oportunidade aos outros jovens, ele dava sorrindo, e ele dava alegre. Mas no dia que ele foi me dar a oportunidade, ele chegou no púlpito, ele fez questão, irmão, ele fez de propósito. Ele olhou para mim assim, ele disse, dê aí o seu estudo. E passou o microfone assim. Aí eu ainda fui afoito, eu disse assim, meu não, de Jesus. Ele disse, que Jesus que nada, é seu mesmo. Aí eu, empolgado, querendo começar a pregar, disse, esse camarada está ousado, Jesus, misericórdia. Mas era Deus encaliçando os meus ombros para novos púlpitos, para pessoas que iam gostar de ouvir, pessoas que não iam gostar de ouvir. Mas eu estou aqui de pé. Teve dia que eu disse, eu vou parar. Teve um dia que eu peguei a gravata e disse, nem gravata, nem paletó, nem nada mais. Aí eu fui para a escola dominical sem nada. Presbítero Manuel Gomes, de saudosa memória, dormiu no Senhor. Aí ele começa do púlpito, irmão. Antes de dar a lição da escola dominical, ele começa. Agora é uns pregador de calça curta que não tem coragem de aguentar nenhum acocho, nenhum aperto. Aí, oxe, ele está falando para quem? Aí fica deixando de usar gravata, não bota mais paletó. Te ajeita, rapaz. Eu digo, eita, é para mim. Ora, aleluia. Te ajeita, rapaz. Fica firme. Fica firme, Deus vai te pegar hoje assim, olha. É que nem morão de porteira, tem que levar mesmo. Pancada. Mas irmão Biraci, tenha calma, que isso é um culto dia de domingo, é só em graça. Eu vim te dizer que os gigantes vai ser vencido. E se esse é um gigante, começa com você. Vença você mesmo, rapaz. Vença você mesmo. Vença os seus pantinhas, suas manhas. Vença você mesmo, porque Deus quer fazer de você um instrumento seguro, forte. Deus te firmará. Esse contexto no original, Deus te firmará, é pegar esse que está aqui caindo assim, ó. Aí Deus vai fazer assim, ó. Firma aí. E depois que Deus firma, irmão, depois, uma coisa é eu lhe firmar, uma coisa é você se firmar no pastor, mas uma coisa é se firmar em Deus. Derruba vento. Está lá em Mateus capítulo 7, 24, 25. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre
vieram chuvas, correram rios, soprou o vento, mas ela não. Paulo disse: havendo feito tudo, ficai firme. Efésios 6:13. Paulo disse, 1 Coríntios 15:58, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Eita, que Deus vai pegar, Deus vai aprumar você hoje aqui para você enfrentar. Você queria ficar meio assim, meio... Não tem um hino que as crianças cantam, né? Como é, minha filha? Havia um homenzinho torto, não é? Deus hoje vai pegar o homenzinho torto, vai aprumar e vai dizer: segura, porque vai vir pancada, mas você vai ficar de pé. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te fortificar. Vou te firmar, além de firmar, aí ele diz assim: vou te fortificar. Essa palavra fortificar aqui, no sentido original do texto, é o mesmo que receber nas entranhas, algo que coloca de pé, de dentro para fora. Não é que fortalece só. Quando você toma um medicamento que o médico, quando ele quer lhe restabelecer, ele vai e coloca na veia. Você toma várias coisas para passar a coluna, mas quando ele quer ir diretamente na dor, ele tem que fazer como? Coloca na veia. Coloca na veia. E tem que ser a veia certa. Não pode ser a veia errada. Tem que achar a intravenosa lá para correr no fluxo correto. Ei, Deus tem uma agulha grandona hoje aqui. Você tem medo de agulha? Misericórdia, irmão Biraci. Mas Ele vai achar a tua veia hoje aqui e vai te fortalecer de dentro para fora. Porque tem gente, irmão, que parece forte por fora. Olha assim, olha o tamanho de Eliabe e Samar. Quando Saul ou quando Samuel foi ungir, ele olhou e disse: Eliabe, um cabra alto desse, esse é o rei. Ele olha para Samar e disse: esse é o cabra macho. É esse que Deus quer. Mas na hora da peleja, era fraco por dentro. Porque tem gente que parece, né? Prega que só, bonito que só, mas na hora do aperto, eu sou um crente rochedo. Aí Deus olhando e disse assim: deixa eu ver se é rochedo mesmo. No primeiro acocho, ele já fica temendo ao gigante. Eu vou voltar, eu não vou mais, isso não dá para mim não, isso não dá para mim não. Vai dar para tu sim, rapaz. Porque Jesus vai dar hoje uma injeção assim na tua alma. Sinta Jesus aí na veia. Jesus vai achar: meu Deus do céu, é porque a palavra está tão boa, mamãe, eu vou parar. Mas tem uma veia aqui. Jesus vai achar a tua veia hoje aqui. A veia horta. Ora managa chora bacama na você. Delaria sou. Diga assim: Jesus, acha a minha veia hoje aqui. Eu quero, Jesus, acha a minha veia, que me fortaleça de dentro para fora. O Senhor não quer você vivendo de aparência. O Senhor não quer de aparência. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de aparência. Deus gosta de essência. Não tem aparência com Deus. Ninguém compra Deus com aparência. Deus se alegra quando Ele olha de lá de cima e diz: tem essência aí. Tem essência. Ela canta quando tem, quando não tem. Quando está saudável e quando está doente. Ele prega quando tem oferta e quando não tem oferta. Ele prega quando tem o carisma e quando não tem carisma. Ele prega quando está de noite ou de dia. Ele prega quando é perto, é longe. Com 10, com 50, com 1000, com uma pessoa. Ele não tem dificuldade. Ele canta quando a congregação está cheia ou quando a congregação está vazia. Ele não é estrela. Ele não é uma pessoa que está de aparência. Porque Deus não se agrada de aparência. Deus vai achar você hoje aqui e vai lhe dar uma injeção na veia para você melhorar a essência de adorador e de servo. Ora managa. Dura essa palavra. Dura
esta palavra. Mas Deus não permitirá o teu lado aparência, pastor Cassimiro. E nesta noite mais ainda te ampliará a visão, Senhor. Pelas aparências que te chegam. Porque por aparência nós somos influenciados, mas Deus e a obra dele não. Não se abre espaço para aparência no reino de Deus. Só se abre espaço para quem tem essência. Essência no pregar, essência no dirigir culto, essência no tomar conta de congregação, essência nos músicos, essência. E Deus hoje trouxe aqui para a Riachão do Bacamarte uma injeção na alma desta igreja. Porque só Ele conhece a veia horta da igreja do Riachão do Bacamarte. O senhor não conhece, pastor, mas Deus conhece. O senhor pode conhecer os crentes da igreja, mas a igreja quem conhece é Ele. Oh, glória a Deus. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Meu irmão, há algo de Deus aqui nesta noite. Há algo grande de Deus aqui nesta noite. E eu vou dizer uma coisa. Há vencedores aqui, guerreiros de derrubar gigantes. Os cansados receberão de Deus força. Os que vivem de aparência dará o Senhor a essência. É dela da gachora maná. Ora managachuia. Ela manga subia da face. Deus. Para você saber que Deus está aqui nesta noite. Para você entender que Deus está visitando você nesta noite. Aonde você está, aí mesmo aonde você está, sinta a liberdade agora de Deus para sentir a essência do toque dele na tua vida. Você consegue sentir? Consegue sentir aí? Olha ele tocando você aí, consegue sentir? Sinta ele passando aí, sinta. Sinta ele passando. Olha ele passando, ele está passando, irmão. Ele está te dando essência. Na lá, gachora bacamana você. Gachora maná. Choreanda lá managasubia. Era gachora daraba. Na minha andes. Espírito Santo de Deus, trouxeste-nos aqui nesta noite, e eu tenho a plena certeza de que gigantes que estariam por consumir as forças da tua filha e do teu filho serão por eles derrubados hoje aqui nesta noite, neste culto em ação e graça. Que a igreja do Riachão do Bacamarte seja uma igreja de essência, que possa derrubar os gigantes neste lugar. Que esta mocidade sejam jovens que derrubem os gigantes, sejam jovens que derrubem os seus gigantes. De larga choura da managassé, dela manto de como nuvem sé. Há gigantes aqui nessa juventude, há gigantes aqui, há grandes gigantes aqui que só eles conhecem. Mas Deus está me dizendo algo tão lindo aqui agora, pastor Cassimiro, para a juventude desta igreja. Ei, moça, os gigantes começarão a cair diante de ti quando te levantares. Te levanta contra os gigantes, te levanta. Ei, moço, te levanta contra os gigantes. Recebe graça aí, derabadá. Receba graça para revestir-se da presença de Deus e vencer os gigantes. Sabe aquele gigante
que lhe impede de orar, que lhe impede, sabe aquele gigante? Sim, é aquele gigante. Deus te dá graça hoje aqui. Deus está te dando graça hoje aqui para vencer esse gigante. Que Deus, meus irmãos, há uma graça de Deus aqui tão neste culto em ação de graça. A graça desceu. A graça desceu. Lá atrás, você sente a graça de Deus aqui? Você percebe a graça de Deus aqui nesta noite? Ora daga, terabana, suradai. A essência de Deus aqui nesta noite. E o bom é que a palavra, o poder desta palavra, só ela é o suficiente para te fazer vencer, para te dar coragem. Deila naga choura darabaga, deila daga sobra daia sé, deve a sobre mim te face. Ne raçou, ne managá, Teribianda, núbia sou, como o viante, né raço. Quem conhece os meus? Na essência, na profundeza. Quantos se sentem assim? Derrotados. Irabaga, shurabai. Você entrou hoje aqui com um sentimento de derrota. Alguém te disse palavras e não foi outro. Esta semana, pastor, me permita chamar aqui à frente. Durante essa semana você ouviu palavras dentro da sua casa que lhe colocou mais rasa do que o chão. Você teve vontade de sumir. Você disse assim, lá no seu interior: eu vou sumir no oco do mundo. E foi de dentro da sua casa. Sobre a darabacasto é da ergue. Foi esta semana, você entrou aqui já nas últimas e ainda está com uma ferida grande. A lança do gigante tocou você. Mas Deus nesta noite vai colocar a cura. Você crê? Você quer vir aqui à frente para eu orar por você? Deus vai colocar a cura dentro da sua alma, nessa cicatriz. Abriu-se uma cicatriz dentro de você. A lacuna está grande, a ferida está grande, mas Jesus hoje aqui lhe trouxe aqui para curar este mal. Não vai crescer, não vai haver raiz de amargura. Venha, eu quero orar por você. Saia, venha. Não tenha vergonha, nem tenha timidez, né? Eu quero orar por você. Há uma lacuna dentro de você. As palavras lhe feriram. Você não teve coragem de desabafar com ninguém. Mas hoje, Jesus está aqui dizendo assim: olha, eu quero curar você. Venha. Venha em nome de Jesus, sem medo. Não se envergonhe não, venha. Eu vou passar o microfone ao pastor da igreja. E eu tenho certeza que você está com essa ferida aí dentro de você. E hoje, a oportunidade de Deus está lhe dando hoje, dizendo assim: eu vou curar a tua ferida. Eu quero curar a tua ferida. Você quer vir? Venha. Jesus, Ele vai curar esta ferida na tua alma hoje aqui. Pelo amor de Deus. A igreja de pé, por gentileza. Há feridas que só Jesus cura na alma, que só Ele trata. São tão profundas às vezes as feridas, que só Jesus cura, irmão. Mas Jesus quer curar você aqui nesta noite.
Deramagashura Bacai. Delarigassé. Não tem somente esta irmã. Não tem somente ela. Não tem somente ela. Não tenha vergonha, venha. Fica ao seu critério. O tempo já nos manda parar. Mas você está tendo a oportunidade de Deus lhe curar hoje aqui. Lá no seu interior. No seu profundo. Lá dentro do seu ser. Jesus quer lhe curar. Lá dentro. Há palavras que nos ferem. A palavra que nos machuca. A palavra que nos tira o prazer de viver. Mas o Senhor coloca por terra nesta noite. As feridas que só você conhece. Hoje Jesus te sara. Hoje Jesus te cura aqui nesta noite. Jesus está curando aqui nesta noite, Pastor Casimiro. Alarigianamanto de como nuvem céu. Chora da gassubiande ai. Eu vou confidenciar porque Deus agora já. Eu não vinha para o culto, pastor. Eu não vim. Eu ia lhe ligar. Eu estou à base de medicamentos desde sexta-feira. Ontem eu fui atender um culto no sítio nas últimas. Até o meio-dia de hoje estava com febre. A luta espiritual foi intensa. Toda vez que eu orava e que eu dizia, eu vou ligar para o pastor, eu dizia a ele que arrume outra pessoa. O Senhor dizia, não. O Senhor dizia, não. Você vai. A minha esposa olhou para mim e disse, não vá para a escola dominical, não vá para o culto e ligue para o pastor. Eu disse, eu não posso. Deus quer que eu esteja lá. Deus quer que eu esteja lá. E não vinha outro texto na minha mente. Vinha o texto de Filipenses 2, 24 e 25, quando Paulo diz, e Epafrodito, doente quase à morte, mas ele foi fazer a obra do Senhor. Por isso eu tenho certeza que algo grande está acontecendo no Riachão do Bacamarte nesta noite. Algo grande acontecendo aqui em famílias de obreiro. Algo grande acontecendo em ministério de obreiros. Algo grande acontecendo com os músicos desta igreja. Com o departamento de mídia. Com sonoplasta. Há algo grande acontecendo aqui nesta noite. Eu não sei o que é que tem no Senhor, pastor Casimiro, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tem algo que agradou a Deus na tua intimidade e comunhão com Ele, porque para isso acontecer é porque tem algo que agrada a Deus. E nesta noite eu quero dizer que Deus está satisfeito com esta igreja, satisfeito com esta mocidade, com esse conjunto. Deus está aqui, Deus está aprovando cada minuto desse trabalho. Você crê que Deus está registrando assim, dizendo, oh, glória a Deus. Vou ter que parar, irmão, mas dá uma vontade de continuar pelo que Deus está aqui fazendo, irmão Ricardo. Algo tão bom aqui nesta noite, algo tão grande aqui. Deus se agrada do Senhor. Deus se agrada. E há algo na sua casa que Deus estará entrando hoje e vai mudar. E vai mudar para melhor. No meio da tua parentela. Ele te diz assim hoje, Ricardo, eu vou ajustar as coisas.
eu vou mudar para melhor. Exijo de você apenas mais dedicação no meu reino. E eu vou fazer pelos teus, enquanto tu fizeres pelos meus. Continua fazendo. Ora, managa, shura managarasta. Oh, glória a Deus, glória a Deus.